Fala galera, começando mais um episódio de podcast e hoje a Camila tá com duas bebidas, mano, tá tomando café e água ao mesmo tempo. É pra dar aquele equilíbrio, né? Dá um no café, na água, né? É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre o que é esperado dos estagiários do futuro. Os estagiários numa nova economia, num novo mercado. Só que qual que é a parada? Esse futuro, na real, não é futuro, já é presente esse negócio. Então a gente vai falar o que é esperado dos estagiários hoje e que muita gente, às vezes, muitas empresas também que estão com a cabeça lá atrás no passado, ainda não perceberam isso e muitos dos candidatos, dos estagiários, ainda não se preocupam com isso justamente porque acabam sendo preparados por professores, por profissionais, às vezes os pais, alguém que te orienta com a cabeça da velha economia do mercado de antigamente. Então é justamente pra gente quebrar alguns padrões aqui e te mostrar o que as empresas estão esperando de você já hoje em dia, porque não é mais futuro. E é muito legal esse tema aí que você tá falando, da forma como a gente acaba criando esses paradigmas na cabeça de, o mercado de trabalho é assim, você precisa se preparar dessa forma. Por quê? Normalmente, quando a gente tem dúvidas sobre algum tema, alguma situação que a gente não conhece, a gente não tem vivência, pra quem que a gente vai perguntar e tirar essas nossas dúvidas? No Google e para pessoas que a gente sabe que já vivenciou aquilo. Que normalmente, quem são essas pessoas? Primeiro, os nossos pais. Se os pais estão no mercado de trabalho, eu acho que é natural a gente perguntar para os nossos pais, para os tios, para primos, irmão, irmã que tá no mercado de trabalho. E a gente acaba questionando. Como eu me destaco num processo seletivo? Como que eu monto o meu currículo? Só que qual é o problema de perguntar para as pessoas que tiveram essa experiência no passado? Porque as respostas delas vão estar direcionadas, vão estar ligadas com o que acontecia no passado. Nossa, isso aconteceu muito comigo quando eu fui fazer o meu primeiro currículo. Porque a minha irmã, ela é 9 anos mais velha que eu. Então eu tinha 18, ela tava com 27. Então, é isso aí. E, ela já tinha trabalhado e tal. E eu falei, Thaís, mano, me ajuda, velho. Fiz 18 anos e tal, preciso de um emprego, eu tenho que montar um currículo, mas eu não faço uma puta ideia de como montar. Aí eu pesquisei no Google e perguntei pra ela. E, cara, meu currículo saiu bizarro. Por quê? Ela me ensinou a fazer currículo do jeito que ela fazia 10 anos atrás, quando ela tava procurando emprego, procurando estágio e tal. Então, meu currículo veio todo padrãozão no Word, texto. Coloquei tudo que não tinha que colocar. Então, tinha RG, CPF, endereço completo. Tinha todos os meus dados lá, um monte de coisa. Porque era justamente esse modelo de quando ela fez lá atrás, sabe? Então, é muito disso que você falou. E indo em linha com isso. Primeiro a gente pergunta pra quem a gente conhece que tá ali. Se for alguém próximo, melhor ainda, porque a gente tem uma confiança. Por que sua irmã ia te enganar? Por que sua irmã ia te falar um negócio que ia te sabotar? Então você naturalmente confia no que ela fala. E a outra opção, que foi a que você falou no comecinho, quando a gente tem dúvida, a gente procura no Google. É da nossa geração isso, né? Ir pro Google. Total. E procurar, porque a gente cresceu assim. E se não tá no Google, não existe, né? E se não dá na internet, é porque é mentira. E, cara, o problema do Google, quem são as pessoas que dão as informações, que passam o conhecimento, que passam essas respostas? São pessoas do passado, não pessoas do passado, mas a galera que vivenciou isso alguns anos atrás. Então vamos imaginar que alguém de 40 anos tem um blog, tem um vídeo tem um canal no YouTube, tem um Instagram falando de RH, e aí passa essa dica pro estagiário que tem que ser XYZ pra você mandar bem no processo seletivo. E aí você pra pensar, essa pessoa tá falando abobrinha? Tá falando coisa errada? Não. Só que a gente tem que ter um parâmetro. A gente tá falando da nova economia ou da velha economia? Que esse é um assunto que a gente vai diferenciar aqui também. Por quê? Se a gente pegar a pergunta, como me destacar no processo seletivo? Ou melhor ainda, como fazer um currículo de estágio da hora? Essa pessoa de 40 anos que tá dando a dica, essa pessoa do RH, vai passar as informações do que deu certo na época dela. E se a gente falar que o estagiário, em média, tem 20 anos, sei lá,
essa pessoa tá falando de um mercado de 20 anos atrás. Se ela tem 40, é de 20 anos atrás. E ainda tem um outro ponto, que às vezes esse artigo que você tá lendo do Google, ele não é 2021, não é 2020. Às vezes é 2016, 2015, 2014, que você acaba encontrando muita coisa que o Google considera relevante, mas que é muito antigo. Então isso daí já era uma realidade daquela época que, meu, até chegar aqui já tá mega desatualizado, né? Sim, e quando a gente fala dessa desatualização, cara, o TikTok veio aqui pro Brasil quando? Há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, começou a bombar ano passado, 2020. Porra, ninguém imaginava, era aquela pergunta da vida. Pô, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter, que mais tem pra surgir? E ninguém imaginava, por exemplo, que seria possível a pessoa... em 2014, cara, qual que era a única forma de você chegar numa empresa? Ou processo seletivo, ou indicação. Ninguém imaginaria, por exemplo, que alguém que, sei lá, faz publicidade e propaganda, podia fazer um TikTok que ia bombar, falando, sei lá, pro Facebook, que o sonho da pessoa era trabalhar lá, fazer um TikTok toda hora falando, Facebook, me contrata. Ninguém imaginava essa possibilidade em 2014, por exemplo. E hoje é um negócio totalmente possível, totalmente tangível. A gente vai até aquele caso do menino que ele fez no LinkedIn pra Ambev. Cara, o sonho dele era estagiar na Ambev na área de tecnologia. O moleque, ao invés de montar um currículo e tal, ele montou um site pra Ambev, todo programado e tal, mostrando o que ele podia fazer lá dentro. E isso não tá considerado nessa parada de 2014, por exemplo. Não, antigamente, é até legal a gente falar o que é a velha economia. Cara, hoje, poucas pessoas da nossa idade perceberam que a gente tá vivendo um momento histórico do mercado de trabalho. Muita coisa tá acontecendo. Essa pandemia acelerou tudo que já era pra ter acontecido, tudo que já tava acontecendo no mercado lá fora. Por exemplo, se a gente fala das top economias, lá fora já era normal as empresas estarem na internet, estarem no digital, focando nisso. Aqui no Brasil, o pessoal estava na transição pro digital. Chegou a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo foi forçado. Bota todo mundo de home office, a gente se vira como trabalha, as empresas precisam agora estar vendendo no digital, precisa alcançar todo mundo. E, cara, a pandemia acelerou isso. Porque antigamente, se a gente fala do mercado de trabalho, o que a velha economia gostava? O que valorizava? Conhecimento. Isso até hoje é muito real, conhecimento. Só que como que as pessoas entendiam que onde o conhecimento estava? Nas faculdades. Só que não era em qualquer faculdade, era em determinadas faculdades. As top faculdades. As top faculdades. E por que isso? A gente tem que sempre entender o que tem por trás das coisas. Porque se a gente fala, antigamente indicação era normal. Cara, você tem que sempre se questionar. Por quê? Não dá pra analisar o negócio sem olhar o contexto, né? Não dá, sempre tem que pôr o contexto. E por quê que as pessoas entendiam que o conhecimento estava na faculdade? Porque não tinha o Google. O Google não era tão presente. Não era simplesmente, eu procuro qualquer coisa hoje na internet, eu acho. Antigamente... O que era em alta? O Wikipédia. Cara, a gente usava pra caramba. Eu usava pra caramba o Wikipédia na escola. Hoje em dia, o Wikipédia eu sei que não é mais uma fonte confiável. Mas antigamente, aquilo era o Wikipédia, literalmente, qualquer coisa que você pesquisava, tava lá. Qualquer termo. E dentro dessa linha, acho que não é necessariamente só o Google específico. Mas, olha o quanto que o mercado mudou com relação à acessibilidade à informação. Você pega o estagiário sênior mesmo. Se em 2014 a pessoa fosse buscar estágio, as informações que ela teria seria basicamente as informações do Google. Você não ia encontrar praticamente ninguém produzindo conteúdo no YouTube, no Instagram, nas redes sociais. Instagram, quase não era utilizado por ninguém. Então, é muito disso, assim. As informações do Google, elas sempre estiveram lá. Só que antes o Google era a única fonte de buscar referências, informação e tal. Só que hoje, você olha, um advento gigante de um monte de curso online pra uma caralhada de coisa. Você olha um monte de informação a mais sobre um monte de coisa, um monte de blog a mais. Quantos canais no YouTube sobre milhares, centenas de assuntos não surgiram nesses últimos 5 anos, 3 anos, 2 anos, sabe? É bizarra a quantidade de conteúdo e informação de qualidade que a gente tem a mais hoje do que a gente tinha em 2014, por exemplo. Sim, é a cauda longa, né? Hoje tem informação, tem conhecimento sobre tudo. E, cara, antigamente, por conta dessa falta de acessibilidade ao conhecimento, a gente se limitava muito aos livros e à faculdade. Então, quando tinham que recrutar algum estagiário, o que olhavam? Qual a sua faculdade? Você tem inglês? Você tem Excel? Aí você pode estar perguntando, mas não tá muito diferente do mercado de trabalho de hoje. Só que tá.
Porque hoje as pessoas, o mercado tá enxergando as pessoas como um ativo. Antigamente as pessoas eram um recurso... Recurso humano, né? Um recurso humano, era como se fosse... Pois, daí é um pedaço da peça que a gente vai colocar e vai fazer o negócio girar. E hoje até as não. empresas hoje estão mudando o nome. Tipo, a gente foi falar com a Ambev, a gente fez um vídeo em parceria com a Ambev e tal, e no roteiro a gente falou com a galera da área de RH da Ambev. E ó, pessoal, se vocês puderem tirar o RH, porque a gente não usa mais recursos humanos, a gente fala área de gente, área de pessoas. Porque é justamente isso, tirou essa visão de recurso e passou a ver como ativo, como peça estratégica pra fazer a coisa crescer. Sim, porque antigamente, acho que tava... na evolução para deixar tudo automatizado, tudo com muita tecnologia, e precisavam de pessoas para pensar em como fazer isso. Só que hoje já é o novo normal. As coisas já acontecem, até esses filmes futurísticos, né? Um dia as inteligências artificiais vão ter pensamento próprio e vai ter uma guerra de humano com inteligência artificial. Porque hoje em dia... já tá tudo automatizado, tudo com muita tecnologia, tudo industrializado. E agora precisam de pessoas para controlar essas máquinas. Precisam de pessoas para pensar o que mais podemos fazer além disso. E antigamente, cara, por que todo mundo fala? No TikTok isso é a frase que mais rola. Muito legal essa dica de vocês, mas daí vem o primo, o sobrinho de alguém que é indicado e rouba a vaga de estágio. Essa frase é muito comum na cabeça da galera de mindset fixo, no pessoal que gosta de externalizar o problema do mundo ao invés de pegar pra si mesmo. Porque antigamente isso era real. Era real a indicação, né? O famoso QI. Antigamente a indicação acontecia. Por quê? Cara, era difícil achar pessoas ou era muito corrompido o mercado. Coloca tal pessoa porque é meu sobrinho, é meu amigo, coloca aí porque vai funcionar. Porque antigamente as pessoas eram vistas como recursos humanos. E antigamente também você tinha uma escassez de talento. Então, por exemplo, a empresa ela só podia recrutar dentro daquela região específica pessoas que tivessem um know-how específico sobre aquilo, por exemplo, ou que tivessem em faculdades que eles gostavam. Hoje a gente tem uma abundância enorme de talentos. Você pega a pandemia, por exemplo, cara, isso expandiu exponencialmente. Então você pega a B2W, que foi outra empresa que a gente fez uma parceria com eles pra falar sobre o programa de estágio, divulgar e tal. Cara, a B2W, até o processo seletivo anterior, eles só recrutavam e contratavam pessoas do Rio de Janeiro e São Paulo. Só que agora a gente tá num cenário que tá inteiramente trabalhando em home office. Então qual que é a pegada? Eu não preciso mais de pessoas trabalhando fisicamente aqui. Eu consigo buscar talentos de qualquer lugar do Brasil e talvez até do mundo, dependendo da empresa. Então, cara, a abundância de talentos que você tem aqui é muito maior. Então, antes eu precisava ficar brigando pau a pau, eu contra outra empresa, buscando a melhor pessoa que tava dentro daquele bairro. Cara, hoje a gente consegue em qualquer lugar do país recrutar alguém pra pessoa trabalhar remotamente, só precisa entregar um computador na casa dela, sabe? Então, essa abundância de talento muda muito o jogo. Por isso que as empresas começam a tirar filtro de faculdade e tal, porque eles querem mais pessoas boas. E aí não é mais a sua faculdade que define se você é bom ou não. São outras habilidades, outras características que até são coisas que a gente vai falar disso nesse podcast. Mas a partir do momento que não é mais isso que vai te diferenciar, que não é mais a faculdade que você fez, o conhecimento específico que você tem, porque a informação tá muito mais acessível. Eu consigo contratar pessoas de qualquer lugar do país e talvez do mundo. Cara, eu não preciso mais usar as mesmas regras de antes pra isso. Exatamente. E tudo isso, o que resume tudo isso é a globalização. Por quê? A globalização é uma ponte da falta de tecnologia pra quem tem a tecnologia. Juntar pra ter um pouco disso. É pra quem não tem conhecimento, juntar onde tem conhecimento. Então, a internet tá aí pra isso. E, cara... Antigamente, se você falasse assim pra mim, o que é uma carreira de sucesso? Você ia se espelhar, provavelmente, nas grandes organizações. Então, sei lá, o gerente da Microsoft, o diretor da Microsoft, porque era aquilo que a galera entendia como sucesso. Só que a partir do momento que a gente teve a internet, a gente conseguiu ver possibilidade de fazer coisas de formas muito diferentes, criar modelos de negócio, e a gente começou a ver pessoas sem faculdade, pessoas sem determinado conhecimento, fazendo as coisas que as grandes empresas precisam ou estavam fazendo. Então, a gente começou a ver que dá para ter resultado sem estar naquele padrão. E foi aí que entrou a nova economia. A nova economia entendeu
que as pessoas são muito mais do que inglês e Excel, uma faculdade top. As pessoas são uma soma de vários ativos, de habilidades técnicas, só que principalmente de habilidades comportamentais. Que quando você tem determinadas habilidades, o seu mundo se expande. Que imagina, curiosidade é uma habilidade. Se você, Ricardo, é uma pessoa curiosa e ao mesmo tempo ambiciosa, você não tem barreira para conhecer determinada coisa, aplicar e fazer acontecer. Mesmo você não tendo conhecimento em determinada coisa, porque você sabe que você vai lá e consegue. Então, as empresas estão olhando para as pessoas muito mais dessa forma de... Pô, o que dá pra gente fazer com essa pessoa? Vamos olhar pra ela, não simplesmente num quadrado ali de 4 paredes e ponto. Vamos olhar ela como uma esfera que não tem lado, que tem várias coisas. E aí que a nova economia entra. Tem o CFO do iFood, que é o Diego Barreto, ele fala muito desse conceito de nova e velha economia, que a nova economia olha para as pessoas com um olhar muito mais esperançoso, com um olhar de que muita coisa pode acontecer, sendo que a velha economia só olhava, ó, você tem essas habilidades, você só pode fazer isso, isso, aquilo. E ele dá um exemplo muito legal, que é o seguinte, ele fala, se eu vou fazer uma entrevista, eu sempre faço uma pergunta, que é, me fala uma coisa foda, uma experiência foda que você teve na sua vida. E ele fala, vamos imaginar que tem 2 candidatos. O primeiro me fala, cara, uma experiência foda que eu tive foi que eu consegui passar em primeiro lugar na Universidade X. Ele vai falar, cara, que legal, parabéns. Mas pra mim isso não é uma coisa foda, isso não é exatamente o perfil que eu tô procurando. Porque aquilo demonstra que ele tem um QI, talvez uma inteligência intelectual superior, uma coisa alta, só que aquilo não significa mais nada. Na velha economia, essa experiência seria muito foda. E o segundo candidato falou pra ele, cara, uma experiência que eu tive foi que eu criei o primeiro campeonato de futebol no meu bairro. Nossa, e a gente queria ter um troféu, a gente queria ter uma premiação, só que a gente não tinha grana. Então a gente começou a fazer rifa, fazer bico, a gente juntou a grana, comprou troféu, comprou algumas medalhas, a gente falou com a polícia pra ficar lá durante o jogo, pra ter aquela segurança, todo mundo se sentir bem. E cara, essa foi uma das experiências mais fodas que eu tive na minha vida. Ele falou, eu contrato. Por quê? Isso me mostra qual é a garra da pessoa, quais habilidades aquela pessoa tem. E não precisa ser nada relacionado à parte profissional. Eu quero ver o que ela tem de experiência foda na vida dela. Então a gente acaba quebrando aquela barreira do que era antigamente. Antigamente, o que era o estagiário ideal? Era que tinha tal. Era em tópicos, né? Bastava você ter determinados tópicos que tava ótimo. Hoje em dia, aqueles tópicos é um negócio muito mais abrangente, que são as habilidades comportamentais. E hoje a gente vê uma diferença muito grande, que antigamente, por justamente ser difícil a pessoa ter acesso ao conhecimento, cara, um curso de Excel custava, sei lá, 300, 500 reais. Hoje você encontra gratuito na internet. Então a empresa teria um custo muito grande pra ensinar a pessoa e tudo mais, e não era acessível, não era fácil esse conhecimento. Você ia ter que fazer um curso de Excel indo uma vez por semana, todo final de semana até determinado lugar, por exemplo. E hoje com a internet você encontra gratuito, você pode assistir o curso em vezes 2 e assistir ele inteiro de uma vez porque é online, saca? Então isso mudou muito. Então antigamente as empresas buscavam muito, vai ser um trabalhão a gente ensinar Excel pra pessoa, vamos só pegar quem já tem. Porque ela tirava esse custo, tirava esse tempo e diminuía a curva de aprendizado pra pessoa já chegar lá. Só que o que aconteceu? As empresas começaram a ver que, beleza, essa pessoa tem Excel, mas, mano, o resto ela não é boa em nada. Ela chega aqui, não dá bom dia pra ninguém, não fala com ninguém, não sabe expor um argumento, não sabe vender a opinião dela, não sabe negociar com as pessoas. Respeitar a opinião dos outros. Não respeita a opinião dos outros, não sabe trabalhar em equipe. Puta, esse custo que a gente economizou de Excel tá me custando muito mais pra eu conviver com essa pessoa, pra eu treinar ela e tal. E aí o que as empresas começaram a ver? Que é muito melhor você encontrar alguém que tem garra, tem sangue no olho, tem vontade, e você ensinar o Excel pra ela, do que você só contratar alguém porque a pessoa tem Excel. Então a gente vê muito esse movimento das empresas começarem a tirar esses filtros dessas coisas e buscar exatamente as habilidades comportamentais. E a gente viu isso muito com uma aluna nossa, foi a Luana, que ela tava participando de um processo seletivo. Cara, ela falou que a entrevista dela foi sensacional, a melhor entrevista que ela fez na vida. Estavam 3 gestores lá, ela falou que conseguiu muito se vender, se conectar, chamar a atenção deles, só tinha um problema.
A vaga precisava que ela soubesse Excel avançado e determinada fórmula, determinada coisa lá no Excel, nem lembro o que era, mas precisava que ela tivesse aquilo. E o que aconteceu? Eles falaram, olha, sendo sincero com você e tal, essa foi a melhor entrevista que a gente teve, você foi a melhor candidata que a gente encontrou, só que a gente precisa que você saiba do Excel. Isso na velha economia, antigamente, o que aconteceria? Você tá fora, tá bom? Obrigada, treina aí, depois aparece aqui de novo quando você souber. Tentando que vem. Tentando que vem, ou procura outra empresa e tal. Só que hoje não, o que eles falaram pra ela? Você é tudo que a gente procura, você só não sabe Excel. O seu processo de contratação vai demorar mais ou menos 2 semanas, 1 mês e tal. Você se compromete com a gente de que você vai aprender isso daqui e quando você chegar na empresa a gente treina com você, te desenvolve pra você ficar foda nisso? E sim, ela se comprometeu, sabe? Então é muito mais disso. Cara, você tem que buscar as melhores pessoas e o resto você ensina pra elas. A gente encontrou muito isso quando a gente tava buscando um editor de vídeos aqui pro estagiário sênior. Cara, eu comecei a conversar com uma pessoa. Ó, se quiser, eu faço aqui... Ah, não, era no WhatsApp, né? A pessoa mandava vídeo, eu mandava áudio. Ó, se quiser assim e tal, eu faço o vídeo assim, você me paga antes, só depois eu te entrego. Nossa, beleza. Aí eu fui conversar com outra pessoa. Ó, custa tanto, se quiser tanto, não tô negociando, é isso aí, é pegar ou largar. Eu, caraca. Aí eu fui conversei com outra pessoa. Opa, tudo bom? O que vocês estão esperando? O que vocês querem? Puta, legal. Vamos ver, vamos fazer um teste então? Eu te entrego um vídeo pra você ver se você gosta, sem compromisso. Se você gostar, a gente continua e tal. Era isso que eu tava buscando. E aquela pessoa não era o melhor editor, não tinha as melhores habilidades técnicas e tal. Então, puta, o cara que sabia o programa avançadão lá, sabia tudo, não tinha esse tato, então não vendeu dessa forma, sabe? E aí a gente buscou quem? O editor que tinha a melhor habilidade técnica? Não, o que deu o melhor atendimento, que passou a melhor segurança, que mostrou parceria pra gente. Então é muito isso que as empresas estão buscando, é as habilidades comportamentais, quem você é no dia a dia, muito mais do que o que você sabe. Porque, cara, quando você chegar aqui, você vai aprender. Provavelmente o que você faz aqui, dificilmente você viu na faculdade. 90%, 80% do que você vai fazer na empresa, você não aprendeu na faculdade. Então a gente vai te ensinar. A gente quer pessoas com vontade de aprender que vão atrás. E a gente separou aqui, né, algumas habilidades que fogem daquele clichê. Ah, tipo, puta, meu, é óbvio, o mercado procura muito soft skill. Então, comunicação, inteligência emocional, criatividade para resolução de problemas, todas essas soft skills que a gente já tá cansado de ouvir, o mercado busca muito. Mas a gente separou aqui algumas que a gente vê que elas se destacam, algumas características ou modelos de pensamento que se destacam para as empresas da nova economia que estão buscando esse novo tipo de gente, porque jogam outro jogo, já não jogam aquele da indicação e tudo mais, sabe? Então a gente trouxe essas coisas aqui pra gente discutir. Se você quiser ver mais sobre as habilidades comportamentais, a ONU separou as 10 top soft skills, as 10 top habilidades comportamentais que vão ser esperadas até 2025. A gente puxou umas daqui, só que, cara, não adianta a gente ficar dando aquela explicação que você vai achar no Google. Aqui a gente separou alguns temas mais profundos, um pouco mais aplicáveis para você usar no dia a dia. E o primeiro que a gente separou aqui foi justamente Data Driven. E o que é ser data-driven? Nome bonito, né? Bonito. Cara, é basicamente você ser orientado a dados. Então, antigamente, você chegava numa empresa e como que funcionava? Quem tinha o crachá mais pesado, o crachá maior, que é o quê? Quem era mais alto na hierarquia mandava mais. Então, era aquilo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Seu chefe chegava pra você e falava, olha, eu quero tal coisa, porque tal coisa, me entrega até amanhã. Você não tinha possibilidade de questionar, de ir lá, levar sua opinião, falar não concordo. Era basicamente, você recebeu uma ordem, você tinha que cumprir. E hoje, nas empresas não funciona mais assim. As decisões não são mais top-down nessas empresas que jogam na nova economia, que estão nesse novo mercado. Cara, é o quê? Quem tem o melhor argumento é quem vence. Então, várias vezes no meu estágio, eu discordava dos meus gestores. Várias vezes o meu gestor falava, olha, faz isso, isso, isso. Eu falava, cara, não acho que esse seja o melhor caminho. E aí, isso começava uma discussão. Então, antes, se eu falasse isso, puta, mano, esse estagiário é um merda, só tá achando que é quem? É estagiário que quer mandar, Não. Hoje eu chegava pro meu gestor e ele me passava alguma coisa e falava, olha, não concordo, porque eu tava olhando aqui uma base de dados e eu percebi que o comportamento do cliente é tal. Então, o cliente tá preferindo tal coisa, com base nisso, sabe? Eu tinha um argumento lógico pra falar com ele. Um embasamento. Então, não é mais quem tem o crachá mais pesado que vence, é quem tem o melhor argumento. E como que a gente chega no melhor argumento? É justamente saindo do achismo. Então, não é mais o que eu acho ou o que você acha, é o que os dados nos mostram. Então tinha muito aquela pessoa que era a estrela da empresa. Ela dá as melhores ideias, ela tem tudo e tal. Só que, cara,
não é mais isso, tipo, eu acho que o nosso cliente quer tal coisa. Não, qual é o comportamento do cliente, qual é o perfil de compra dele, como que ele utiliza a plataforma, quanto tempo ele passa fazendo cada atividade, quais são as últimas compras dele, qual foi o comportamento. Beleza, com base nisso, eu tenho uma suposição de que seja essa. Vamos tentar? Vamos testar? Dando um exemplo aqui até um pouco mais prático, já que eu falei do iFood, vou continuar falando aqui do iFood. O Diego Barreto, ele tava comentando que teve uma pessoa do time dele que falou assim: por que a gente não deixa o iFood, a plataforma sem inglês também? Todas as palavras em inglês, a pessoa pode fazer essa transição de português para inglês. Falou, cara, aquela sugestão foi totalmente qualitativa. Por quê? A gente foi questionando. Por que você acha que a gente deveria ter? Porque eu acho que grande parte, ou uma boa parte dos nossos usuários são de outros países que estão aqui e tá tendo esse déficit, essa falta de atenção do iFood para esses usuários. Ele falou, tá, mas se a gente for fazer essa transição da plataforma, de ter duas opções, de deixar tudo em inglês, vai demorar tanto tempo, vai gerar tanto custo, talvez dê problema na plataforma para o usuário. Me prove com dados que isso daí vale a pena. Que se valer a pena, com certeza a gente vai fazer, porque a nossa empresa é focada no cliente, em trazer a melhor experiência. E aí eles foram lá na base de dados dos clientes e era 1% dos usuários eram estrangeiros. Ele falou, cara, 1% não faz sentido a gente gastar tantos reais, tanto tempo, colocar um time todo focado nisso, sendo que é só 1% e 1% tá usando em português, então não faz sentido. Então esse data-driven é baseado nisso, em embasamento técnico, em dados, em analítico. Isso é até um tema muito legal pra galera usar durante dinâmica em grupo em processo seletivo. Porque sempre tem aquela pessoa, né, que manda mensagem pra gente. Mas eu sou tímido. Mas eu fico meio envergonhado de me expor. Se você traz dados, se você traz hipóteses baseadas em alguma coisa, sugestões com embasamento, não tem porquê. Pode estar errado, mas se você conseguir explicar ou trazer um ponto de vista, cara, vai ser muito bem visto, porque é isso que as empresas também estão procurando nos jovens. E aí a gente entra nessa parada do comportamento. Dentro do nosso programa Como Conseguir um Estágio Foda, a gente tem 5 encontros com os alunos, né? E aí um desses encontros é uma simulação de dinâmica. E o que a gente fez em uma dessas simulações? A gente pegou um case de negócios do estagiário sênior, justamente porque a gente queria que os alunos fossem clientes para eles conseguirem se colocar no lugar. E aí qual foi o ponto? A gente passou o problema pra galera resolver e já todo mundo... nossa, pensei nisso, olha essa solução, olha tal coisa. E ninguém pensou, cara, eu sou o cliente disso. Será que eu usaria? Será que eu gostaria dessa solução? Será que faz sentido para mim? Será que faz sentido pra mim? E como demonstrar, por exemplo, uma visão data-driven, direcionada a dados? Cara, tinham 5 alunos lá dentro. Vamos fazer assim, eu acho que o problema é esse. Levanta a mão aqui quem tem esse problema. 4 das 5 pessoas levantaram, beleza. A gente tem aqui 80% das pessoas que passam por esse problema, sabe? Na hora de apresentar a solução, olha, a gente fez uma pesquisa básica aqui, como a gente só tinha 15, 20 minutos para resolver, a gente pesquisou entre a gente. Então a amostra, por exemplo, ela não é tão representativa, mas 80% do nosso público aqui falou que tinha essa dor. Com base nisso, a gente criou determinada solução, sabe? Isso daqui, apesar de não ter um embasamento estatístico, porque foram só 5 pessoas respondentes, cara, isso mostra um comportamento de você se basear no dado para tomar a sua decisão. Não é só o que eu acho, o que o outro acha e ganha quem tiver o melhor, quem falar mais bonito. Não, é você mostrando a lógica que você usou para chegar naquilo. Que você sai de achismos e passa para argumentos. E aí, essa questão do data-driven, ela é tão importante para você tomar todas as suas decisões baseadas em números, em dados, não no que você acha, e também trazer isso sempre com o foco no cliente. Tipo, isso é melhor pro cliente, o cliente tá usando isso, tá pedindo isso e tudo mais. É mega importante você juntar essas duas coisas. E o outro ponto aqui é adaptabilidade. É aquilo, antigamente para uma empresa fazer um projeto, lançar um novo produto, demoravam 5 anos, por exemplo, desde fazer o projeto, planejar, contratar a empresa e tudo mais. Era um puta negócio burocrático que do momento que você teve a ideia até o negócio tá rodando, demoravam 5 anos. Hoje, por exemplo, se você tiver uma ideia hoje, daqui a 5 anos, cara, essa ideia vai estar
totalmente desatualizada, a realidade já é outra, às vezes o negócio já não faz mais sentido, já tem um monte de solução, então ou já tem outras empresas fazendo, ou é um negócio que nem precisa mais ser feito porque não faz mais sentido pro momento, né? Então as coisas mudam muito rápido e a gente precisa conseguir se adaptar a essas coisas. E resumindo a questão da adaptabilidade aqui, é aquilo que você falou no começo. O mundo não tá mudando, o mercado de trabalho não tá mudando. Muda, sempre vai mudar, vai continuar mudando. E aqui as pessoas têm duas formas de reagir a isso. Aquela forma de, ai, puta que pariu, nossa, mas eu fiz engenharia civil e você tá falando que no futuro não vai mais precisar de engenheiro civil? Então quer dizer que eu me fudi? Quer dizer que eu tô na merda? Ou você pode olhar de certa forma, da segunda forma, que é a diferente. Cara, beleza. O mercado muda. Tô vendo aqui que eu faço engenharia civil e no futuro não vai precisar disso. Beleza, tenho tempo pra me preparar. Então, o que estão precisando? O que eu posso estudar aqui? Às vezes em paralelo com isso, às vezes um assunto totalmente diferente. Sou um engenheiro civil, posso estudar para a área financeira? Porque eu sei que a área financeira tem um puta potencial. Acho que eu vou fazendo isso em paralelo, vou me adaptar aqui à situação, ao invés de ficar só reclamando. E o tempo vai passar. O tempo vai passar. O futuro, esse futuro aí que falam que um monte de trabalho vão ser inexistentes, vão acabar. Cara, você tem tempo hoje para se preparar. Só que a galera gosta de dramatizar e falar, nossa, mas não acredito, é sempre contra mim. Não. A questão de se adaptar é justamente isso. De todos esses exemplos que você deu. A empresa júnior. Cara, quantas portas será que... Com a gente sabe que fechou algumas empresas júniores, algumas organizações estudantis. A gente sabe que fechou porta com a gente porque não queriam se adaptar de forma alguma de achar um espaço na agenda ou mudar uma reunião, que às vezes era uma reunião de time, né? É um negócio que, cara, se adapte. Ou às vezes até uma decisão simples, que, sei lá, a gente tava falando com um diretor de marketing e comunicação, e era uma decisão que a pessoa poderia tomar, mas não, tinha que esperar a próxima reunião de segunda-feira, que era o comitê com os outros diretores e o presidente pra tomar a decisão se o post ia na cor vermelha do estagiário sênior, no verde do estagiário sênior, ou na cor da empresa júnior, por exemplo. É bizarro se você para pra olhar isso, né? Total, e isso junta muito com outra habilidade comportamental que é muito desejada pelo mercado, que é a questão de criatividade. Só que a criatividade, a gente já fez um stories outro dia, perguntando pra galera, quando a gente fala de criatividade, o que vem à sua mente? A maioria respondeu o lado artístico, o lado sonhador, o lado mais criança que a gente tem dentro de nós. E é muito engraçado que a gente fez algumas pesquisas. Aí eu sou muito carioca, gente. Desculpa, às vezes eu externalizo esse meu lado. A gente fez algumas pesquisas e a gente colocou criatividade no Google, criatividade no Pinterest e criatividade em mais algum lugar que eu não me lembro, no Instagram. E foi muito engraçado, porque no Pinterest, criatividade só tinha pincel, cores... garrafa PET sendo utilizado como um ninho para passarinho. Um negócio muito artístico, realmente. Uma coisa hands-on, que você bota... Artístico ou artesanal, né? Exato, artesanal que é a palavra. E quando a gente colocou no Google, veio muito relacionado lâmpada, cores, crianças, tinta, desenho... E no Instagram, a mesma coisa. Bem referente ao lado artístico e artesanal. E a gente falou, mas por que raios, né? Ligam criatividade simplesmente com essas coisas. Criatividade é um negócio tão simples. Criatividade é você pensar em soluções, em possíveis soluções. Basicamente isso. É você criar resoluções para determinados problemas. Então, existem tantas formas de você ser criativo sem necessariamente pensar num negócio muito maluco. Se a gente olha hoje as principais empresas que temos aqui, as principais potências, todas foram criadas através da criatividade. O iFood foi um negócio criativo. Qual que era o problema?
Muitos não gostavam de ligar. A nossa geração, acho que ninguém atendeu ou ligou pra uma pizzaria porque tinha vergonha ou odiava. Você mesmo é o caso. Eu sou muito assim também. E o iFood queria... O que as pessoas... O que eles começaram a analisar ali dos clientes? Que eles queriam saber quando que chegava a pizza, qual era o tempo, qual era o cardápio sempre atualizado. Conhecer novos lugares. Enfim, aí o que eles falaram? Pô, um cardápio físico normalmente só vai entregar em determinado raio geográfico ali, em certos bairros, em determinadas regiões, e aí você vai se limitar àquilo. Eu falei, vamos criar um aplicativo que seja possível conectar quem tá com fome com quem quer vender comida. E criou essa experiência toda. Então, criatividade junta muito com essa questão de adaptabilidade. Se eu pegar aquele exemplo do engenheiro civil que tá desesperadão porque o mundo vai mudar e no futuro não vão precisar tanto de engenheiros civis. O que ele pode fazer? Ser criativo. Qual que é o problema dele? No futuro, a profissão dele não vai mais existir. E aí ele tem que falar... Quais são as possíveis soluções? Deixa eu analisar no mercado, deixa eu ver o que estão precisando, que eu tenho determinadas habilidades que o mercado está precisando. Deixa eu ver onde eu me encaixo. E a criatividade é isso, que a gente brinca muito que é a combinatividade. É você usar problemas, levantar hipóteses e ir encaixando e ver onde que o quebra-cabeça dá. Ah, Camila, mas sabe o que é, meu? Eu entendi você falando de criatividade, mas é que assim... Eu nunca fui uma pessoa criativa, sabe? Pra você é fácil falar de criatividade porque você é criativa, mas eu não tenho ideia e tal. O que fazer com essa pessoa, Camila? Basicamente, a palavra é repertório. Tenha repertório. A partir do momento que você tem novos conhecimentos de diversos pontos diferentes, então, às vezes se você gosta de jogos, estuda o mercado de jogos, o mercado de games, que é um mercado já bilionário. Pô... Vê o que você gosta ali. Aí depois, nossa, eu gosto muito da área analítica de agro. Pô, estuda ali também. A partir do momento que você tem pontos de referência, sempre que você estuda, você tem mais o que estudar. E acho que também é aquele ponto que a galera enxerga criatividade como uma característica. Pessoa é criativa ou não é criativa, mas na real, criatividade é uma habilidade, e habilidades você treina, você desenvolve. Então é isso, estude sobre criatividade, estude sobre coisas totalmente diferentes, porque quanto mais repertório, mais coisas você tiver na sua caixinha de informações, mais criatividade você vai ter, que é justamente você conseguir pegar um conceito que você viu lá na área de agro que você estagiava, e conseguir aplicar isso daqui na área de cartões de crédito, na área de marketing que você foi estagiar. Então é muito disso, tenha referências diferentes e comece a desenvolver esse seu pensamento, essa forma de enxergar as coisas que você vai desenvolvendo a sua habilidade de criatividade. Mas tirar da cabeça que é fixo o negócio. E é óbvio, algumas pessoas nascem criativas. Assim como algumas pessoas nascem sabendo jogar basquete. É um pouco ali que bate uma bolinha, já sabe naturalmente. Assim como cantar. Algumas pessoas já têm essa predisposição a cantar, mas no final todo mundo consegue desenvolver. Para uns vai demorar muito mais, vai ser muito mais difícil, o caminho vai ser muito mais árduo, mas para outros vai ser muito mais natural. Então é isso que a galera precisa entender, isso que você falou. Dá para ser desenvolvida, mas você precisa ir atrás, praticar, testar. E testar, inclusive, é a próxima habilidade. E essa aqui de testar, ela já mistura muito com as outras. Tipo, todas essas habilidades não são pontos únicos. São pontos que se conversam. Então, por exemplo, você vai fazer um teste. Pra você fazer um teste, tem que ser criativo pra pensar no que testar. Pra você mensurar o seu teste, cara, você vai ter que tomar uma decisão baseada em dados pra ver se aquele teste fez sentido ou não. Pra você testar, você vai ter que usar adaptabilidade pra, tipo, olha, a gente fazia desse jeito, mas não tá funcionando bem. Vamos se adaptar aqui, já que o negócio mudou, e vamos testar outra coisa? Então, as coisas vão mesclando, assim. E acho muito legal o próprio exemplo do estagiário sênior, de como a gente começou tudo isso, né? Então, a primeira ideia de fazer um curso pra preparar as pessoas pra conseguir um estágio veio de um momento que eu vi essa oportunidade e falei, nossa, que legal, vou fazer. Aí eu fui lá, escrevi um roteiro de 40 páginas, escrevi o curso inteiro do estagiário dando um passo atrás. A gente sempre teve esse espírito empreendedor, essa vontade de empreender, e a gente sempre procurava ideias. Puta, o que dá pra fazer? O que dá pra fazer? E aí, um belo dia, o Ricardo veio pra mim e falou, a gente podia fazer um curso de estagiário, ajudar a galera a conseguir estágio. Mano, você tá doido? O que você fumou aí, Ricardo? Que coisa doida. Falei, a galera vai comprar, vai passar e morreu.
e ponto, né? Eu me baseei em Dataku pra falar isso e falei, que bosta. E aí você seguiu essa jornada aí. Eu vou sozinho, mas aí qual que foi o ponto, né? Falei, não, vou montar esse curso aqui de como conseguir um estágio e tal. E aí o que eu fiz? Parei um dia inteiro, pensei lá em todos os módulos, todas as estruturas, nossa, é isso. Tá, vou escrever o roteiro aqui. Fiz lá 40 páginas de roteiro. Mano, é isso. Uma semana inteira escrevendo o roteiro do curso e tal. Nossa, agora eu vou gravar. Liguei a câmera. Olá. E travei, mano. Eu não conseguia gravar o negócio. Mas aí qual foi o ponto? Eu fiz o modelo antigo das empresas, né? Vou planejar, projetar e tal. Só que, cara, pra quem quer vender aquilo? A gente não tinha cliente, não tinha pra quem vender. A gente não, você. Eu não tinha, você não tinha entrado comigo ainda. Não tinha cliente, não tinha pra quem vender, não sabia se as pessoas queriam e tal. Enfim, 40 páginas de roteiro, não consegui gravar 5 minutos de aula. Falei, puta, não dá certo e tal. Depois de muito tempo, a gente foi rever isso daí, você topou entrar comigo, e aí a gente fez o caminho inverso. A gente começou a pesquisar com as pessoas, tipo, olha, quem aqui, quais problemas você teve pra procurar estágio? Quais suas dificuldades? Quais dores você enfrentou? O que você acha que é difícil de conseguir estágio? Beleza, mapeamos as dores do nosso público. Tá, então vamos criar aqui um Instagram, vamos ver, começar a relacionar, produzir conteúdo, ver se a galera tem interesse. Gosta do que a gente fala. Porque todo mundo tava falando, por exemplo, que tinha dor, tinha dificuldade. Aí entra aquilo, tipo, beleza, uma coisa é as pessoas terem uma dor. Ok, tem uma dor. Elas buscam uma solução pra isso? Então a pessoa vai no Google, vai no YouTube, ela busca uma solução? Busca, puta, legal. Próximo passo, a pessoa tá disposta a pagar por isso? Que é justamente, tipo, às vezes a pessoa tem uma dor, só que ela não quer pagar pra resolver, ela quer se virar ali. Esse era o próximo passo. E aí depois, ela tá disposta a me pagar? Porque na pesquisa que a gente fez, a gente colocou lá se ela pagaria por uma solução e tal, e todo mundo colocou que pagaria. Só que uma coisa é a pessoa falar que pagaria, outra coisa é ela pagar mesmo. E outra coisa é ela pagar pra você, confiar em você. Então a gente fez um caminho inverso. Ao invés de a gente construir o curso e depois procurar pra quem vender, a gente falou, vamos produzir conteúdo, vamos ajudar as pessoas, vamos entregar conteúdo pras pessoas. E com o tempo, conforme a gente for entendendo a audiência, for entendendo as dores, a gente cria um produto. E foi o que a gente fez. E como que a gente começou a estagiário sênior? Às vezes a galera tá ouvindo nem sabe, né? Tipo, cara, a gente criou um curso, só que qual que foi o ponto? Polêmica. A gente podia ter seguido o caminho que eu segui da primeira vez, que não deu certo, que foi justamente criar o produto inteiro pra depois vender, e a gente seguiu um caminho assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai vender o curso pra ver se alguém vai querer comprar. Só que a estrutura que a gente tinha foi mais ou menos aquela que tinha montado antes. Então era longo o negócio, ia ter bastante tempo de duração. Hoje nosso curso tem 20 horas de duração. E aí, mais de 20, mas eu digo de conteúdo de aula deve ter por aí. E aí qual que foi o ponto? Cara, pensa a gente parar 20 horas, gravar 20 horas de conteúdo, editar 20 horas de conteúdo, montar slide e tal. A gente ia passar 2 meses fazendo isso. Só que qual que foi o ponto que a gente falou? Cara, se a gente fizer isso por 2 meses, gastar mó tempo, mó energia pra fazer isso e ninguém comprar, o que a gente faz? A gente fez esse curso no cu, né? Porque não ia ter o que fazer. Então o que a gente falou? Vamos montar um teste aqui. A gente monta os 2 primeiros módulos, a gente vende o curso e entrega um módulo por semana. Se alguém comprar, a gente vai e grava o resto do curso. Se ninguém comprar, beleza. A gente vai testando outras coisas e vende um novo produto, cria uma nova solução. E foi o que a gente fez. Então a primeira turma que a gente fez, cara, a gente só tinha os 2 primeiros módulos gravados. E aí quando a galera comprou, que a gente falou, caraca, compraram, mano. 14 pessoas entraram na primeira turma. O que a gente fez? Vamos gravar essa merda, velho. Vamos gravar. Então antes um negócio que a gente demoraria 2 meses enrolando, a gente gravou o curso todo em 2 semanas. E era eu e você aqui depois do trabalho, depois da faculdade, 1h da manhã, gravando o negócio, editando depois pra postar. A gente se adaptou, nós somos criativos, a gente usou os dados a nosso favor. E a gente testou. Foi o principal pra fazer o negócio dar certo. E aí veio outro ponto. Então a gente foi lançar a próxima turma e tal. E o que a gente fez? Para as primeiras pessoas que comprassem, a gente ia dar um bônus, um brinde, um presente, que era uma mentoria individual com a gente. E aí o que aconteceu? Todo mundo que ia comprar o curso, a galera mandava mensagem, olha, eu quero comprar o curso, mas ainda tem mentoria disponível? Ainda tem mentoria disponível? E aí, o que a gente percebeu com isso? Que a galera tava comprando o curso pra ganhar mentoria. Não tava comprando o curso e, que legal, ganhei uma mentoria. Não, a galera queria a mentoria, queria um acompanhamento mais próximo. Numa empresa tradicional, o que a galera ia falar? Puta, o cliente não tá entendendo meu produto. Mas essa galera é burra, hein? Eu tô vendendo curso, não tô vendendo mentoria. O que a gente percebeu? Falou, cara, se tá todo mundo vindo perguntar se ainda tem mentoria e se a decisão de comprar o curso tá baseada em ganhar a mentoria,
Será que não é mentoria que a galera tá querendo? Será que não querem um acompanhamento mais profundo? É aquele negócio do Ford, né? Se eu fosse perguntar pras pessoas o que elas queriam, elas me falariam que queriam carros mais rápidos. Mas você tem que entender... Cavalos mais rápidos, né? Mas você tem que entender o que a pessoa quer por trás. E a gente falou, puta, legal. Parece que a galera tá curtindo esse acompanhamento mais próximo. Então vamos pegar essa turma aqui e vamos fazer um teste. Vamos montar aqui uns encontros, mentoria coletiva, simulação de entrevista, simulação de dinâmica, que eram ideias que a gente tinha de melhorar o nosso produto. Vamos testar com essa turma aqui, ver qual vai ser o feedback, o que eles vão achar. Então a gente testou com aqueles poucos alunos que a gente tinha nessa próxima turma e, cara, foi sensacional, a galera curtiu muito, a gente chamou convidados de empresas, foi mega legal, isso agregou um valor muito grande. Aí a gente falou, puta, deu certo, a gente consegue entregar? Tá, vamos fazer a próxima turma, então já não vai mais ser um curso, vai ser um programa, que a gente vai ter justamente mentoria coletiva, esses encontros com os alunos, vai ter mais um contato próximo, não vai ser só um curso que a pessoa assiste. E aí na turma seguinte a gente colocou isso, e foi assim, animal, a percepção de valor da galera foi surreal, mas foi coisas que a gente foi testando pequeno e foi melhorando. E hoje é o programa justamente porque tem todo esse acompanhamento que é o que o nosso público queria. E a última que a gente entra aqui, que a gente falou, né, daquelas habilidades, clichês, soft skill, clichê que você ouve em todo lugar e que são importantes, mas uma que a gente quer trazer em especial é a comunicação. Só que a gente quer justamente trazer um olhar um pouco diferente da comunicação. Porque, cara, se falar que uma pessoa é uma boa comunicadora, que se comunica bem, o que é isso? Você se comunicar bem é você falar bem, é você ouvir bem, entender bem, interpretar bem, o que é muito relativo, né? E o ponto que a gente quer trazer é justamente mesclar a comunicação com a adaptabilidade. Então a gente cresceu ouvindo, trate o outro como você gostaria de ser tratado. A gente cresceu ouvindo isso. Só que a parada quando a gente fala de comunicação, principalmente dentro do mercado de trabalho, nas relações de negócio, de trabalho, é justamente o quê? Você trata o outro como o outro gostaria de ser tratado. Então você não vai se comunicar com o seu cliente na linguagem que você acha bonita, na linguagem que você quer falar, como as empresas faziam antigamente. Você vai falar na linguagem que o seu cliente se comunica. Você vai para uma reunião de negócios, você não vai falar do seu jeito, do jeito que você acha mais bonito, não. Você vai falar do jeito como a outra pessoa com quem você está negociando se comunica, como ela fala. Então é aquela parada de novo. Quando a gente foi falar com a B2W e com a Ambev, cara, eles sabem que o estagiário sênior são influenciadores, são produtores de conteúdo e que a gente tem um nível de formalidade muito pequeno. Se eles fossem negociar com uma outra empresa, puta, ia ser uma comunicação mais formal, muitas vezes por e-mail, reuniões e tal. Com a gente, eles falaram, passa aí o WhatsApp de vocês, vamos conversar. Por quê? Era na nossa linguagem de comunicação. E é engraçado que muitas vezes, voltando àquela parada de empresa júnior, de organização estudantil, muitas vezes essas organizações estudantis chamaram a gente pra fazer uma live e tal, e como que foi esse convite? A pessoa mandava uma mensagem no nosso Instagram e falava assim, me passa o e-mail de vocês. A gente, beleza. 4 ou 5 dias depois chegava um e-mail. E aí dentro desse e-mail tinha uma apresentação de 40 páginas mostrando o que aquela empresa júnior fazia, aquela organização fazia, os projetos que eles já tinham feito e tal. 40 páginas disso. E na outra tinha um texto ali de 2 páginas, puta textão, falando, olha, a gente é uma organização com o foco de não sei o que, com o objetivo de não sei o que lá, e a gente viu no estagiário sênior um alinhamento de objetivos, de missão e tal, e por acreditar muito no que vocês fazem, a gente gostaria de chamar vocês pra fazer uma live. Mano, por que não mandou uma mensagem no direct chamando pra uma live, sabe? É um nível de formalização muito grande. Só que a gente se comunica num modelo muito rápido. Então vamos fazer uma live? Vamos, bora, que dia? Quarta? Puta, quarta não dá, vamos quinta, vamos, 7 horas, fechou. É isso, sabe? É esse nível. Então, puta, não dá pra gente chegar, por exemplo, numa empresa pra apresentar uma proposta de um treinamento do estagiário sênior. Ou, passa o WhatsApp aí, vamos conversar. Não, a gente monta um e-mail e tal, faz uma proposta comercial pra mandar pra empresa. Só que o oposto também tem que ser assim. Então, essa parada da comunicação é muito de você entender, cara, com quem você tá falando. E aí você se adapta a sua comunicação a quem você tá falando naquele contexto. Porque isso gera muito mais conexão e tal. E uma outra coisa também é que muitas vezes a gente vê a galera querendo falar numa linguagem mega difícil. Então, escolhe palavras rebuscadas e tal, e quer falar difícil. Então, por exemplo, a gente vê muita gente falando, eu trabalhava numa empresa júnior, a qual eu fazia tal coisa, a qual as minhas habilidades eram tais. E, mano, você não fala assim no dia a dia. Só que a pessoa que tá te entrevistando, que tá lá do outro lado, também não fala assim. A pessoa assiste Big Brother igual você, a pessoa curte tomar uma breja, fazer um happy hour num rolê igual você, ela passou pelas mesmas coisas
coisas que você na época da faculdade e tal, ficava louca no trote, sabe? É uma pessoa que também tá ali do outro lado. E nesse momento a gente acha que, não, o legal do mercado de trabalho é falar super rebuscado. Mas não, mano, o legal do mercado de trabalho é você se conectar com quem tá do outro lado que você. Então, seja você mesmo, sabe? Você precisa justamente conseguir adaptar essa sua comunicação para as diferentes situações em que você vai passar. E aí, no momento que você for ter uma reunião extremamente formal, você fala formal. Mas no momento que você tiver, por exemplo, uma entrevista no processo seletivo, que é um bate-papo, você fala como um bate-papo, sabe? Essa adaptabilidade da sua comunicação vai conseguir fazer você se conectar com as pessoas, passar suas ideias de uma forma muito mais fácil. Sim, aquele seja você mesmo, mas seja a sua melhor versão. Porque se você mesmo for a pessoa que fala, e aí, véi, tudo bom? Tudo suave? Não, ser você mesmo vai só fechar portas. Seja você mesmo na sua melhor versão. Então, e aí eu até complemento aqui. Seja você mesmo na sua melhor versão pro contexto adequado. Exato. Que é a questão muito da adaptabilidade, não importa. É aquilo que você falou. Às vezes a pessoa do outro lado também ia no trote, ficava bêbada. Ao mesmo tempo que a pessoa do outro lado não gosta disso, odeia isso. E se você começa a falar coisas do tipo, você vai fechar portas. Então, sempre analise onde você tá, qual é o nível de formalidade, se pode fazer determinadas coisas. Sempre entenda ali onde você tá para ser considerado um bom comunicador. E aqui foram algumas habilidades que a gente separou que são importantes pro mercado atual, pro mercado futuro. Cara, do futuro é muito complexo a gente falar, porque a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Se simplesmente todo mundo for vacinado e o mercado voltar, talvez novas habilidades vão surgir e que a gente ainda nem sabe. Mas se você pegar... Nossa, mano, tá passando um avião aqui. Tá, porra, que é isso? É um foguete. Mas se você pegar essas coisas que a gente falou aqui e de fato usar, seja no processo seletivo, seja durante o seu estágio, cara, você vai brilhar o olho de qualquer pessoa. E assim encerramos o nosso podcast. Até o próximo episódio. Um abração e eu quero ver você aí, estagiário e estagiária do futuro. Fechou? Tamo junto!